Olá, eu sou Adolfo Neto e este é o Fronteiras da Engenharia de Software. Estou aqui com a co-host do Fronteiras, professora Maria Cláudia Emer. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Joia. Hoje nós vamos entrevistar o professor Roberto Jaruzalinski. Eu, de vez em quando eu me engancho com esse sobrenome. É todo mundo. E o tema será a linguagem de programação Lua. E, claro, por sermos um podcast de engenharia de software, a gente vai falar um pouco, tentar falar o máximo possível sobre o impacto de Lua na engenharia de software. Roberto é professor titular na PUC-Rio, é um dos criadores da linguagem de programação Lua. Tem também o professor Luiz Figueiredo, o Valdemar Seles, também são criadores. É uma linguagem utilizada no mundo inteiro. Fazendo a pesquisa aqui para o roteiro, eu fiquei espantado que tinha muitos outros usos que eu não conhecia. E eu aposto, professor Roberto, que você também não conhece, porque é muita coisa, né? É utilizada no mundo inteiro, você é o arquiteto líder da linguagem, publicou vários artigos em sua carreira, artigos científicos em revistas e eventos como Communications of the ACM, Software Practice and Experience, ACM History of Programming Languages, Hopel. Essa é uma conferência muito interessante porque eles só aceitam artigos de criadores de linguagens ou de responsáveis por linguagens que já têm um certo impacto, digamos assim, tem que ter pelo menos 10 anos de idade. Então, por exemplo, só teve até agora 4 edições. Eu lembro que na Hopel 4, a linguagem de programação brasileira Elixir não podia participar porque ainda não tinha 10 anos. Enfim, teve também artigos na ACM Transactions on Programming Languages and Systems, da TOPLAS, no Dr. Dobbs Journal. Quando eu era estudante de graduação, eu ia na banca de revista e tinha lá Dr. Dobbs, a gente lia também na faculdade. E eu estava vendo a palestra, a aula magistral, né? Tem um slide que tem. Vou dizer para todo mundo ir lá e assistir a aula magistral, a gente deixou o link na descrição. Tem um slide muito interessante relacionado a Dr. Dobbs. O Science of Computer Programming, o Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação, inclusive o de 2024. Conversei bastante com o professor Roberto lá no SBLP, que é parte do CBSoft, entre outros veículos, digamos assim. Além disso, escreveu o livro Programming em Lua, que está na sua 4ª edição. Hoje a gente vai conversar sobre a linguagem de programação Lua e seu impacto na engenharia de software. Tudo bem, professor Roberto? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a complementar nesta sua apresentação? Não, tá ótimo. Tá. Neste caso, muito bem feito. Certo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quem quiser conhecer mais sobre a história do professor Roberto, a história de Lua, nós vamos deixar alguns vídeos, episódios de podcast que estão relacionados a isso. Eu recomendo principalmente o episódio do podcast Free Code Camp em português, que é feito pela Nielda Carla. Mas tem também a aula magistral do professor Roberto, quando foi promovido para o cargo de professor titular da PUC-Rio. Mas a primeira pergunta é, como esse é um podcast de engenharia de software, pode ser que alguém aqui que esteja assistindo, escutando, não conheça a Lua. A gente está falando aqui Lua, Lua, Lua. O que é Lua? Explica para a gente o que é a linguagem de programação Lua. O que é tecnicamente ou socialmente? O meio do caminho, um pouco técnico, um pouco social. Bom, Lua é uma linguagem de script com ênfase real. Né? Hoje em dia existe uma certa confusão entre linguagem de script e linguagem dinâmica. Né? Lua é uma linguagem com uma ênfase muito grande em scripting mesmo, que teve origem nos shells de Unix, né? A origem de linguagens de script. E como você descreveu, né, bastante usada no mundo inteiro. Ela tem 2 nichos particularmente fortes, e um é em jogos, ela é muito, muito usada em jogos. O outro nicho é sistemas embarcados, que agora está migrando para a internet das coisas. E, basicamente, a ideia é uma linguagem que ela tenta reunir na parte técnica, né, ela tem algumas das características que eu realçaria. Primeiro que assim, ela é uma linguagem que tem um foco na ideia de end-user programming, né, um foco muito grande
por isso que a gente fala muito essa coisa de scripting, né? Quer dizer, uma linguagem que ela é feita, ela é pensada para ser usada por programadores não profissionais. Não é aquela ideia, qualquer um pode programar, em geral são pessoas técnicas, mas que não são programadores profissionais. Jogos é o exemplo clássico, que você tem os gamers, né, os scripters, as pessoas que são especialistas em fazer jogos, elas estão lá para fazer jogos, não estão lá para ficar programando. Programação é a ferramenta que elas têm para fazer os jogos que elas querem fazer. Então, eu tenho uma ênfase muito grande nessa ideia de End-User Programming, e tem uma ênfase muito grande nessa ideia de scripting, né, nessa teoria de scripting, dessa ideia de você usar mais de uma linguagem de programação para desenvolver um determinado produto. Então, o scripting tem essa ênfase muito grande de você dividir o seu programa em pelo menos duas linguagens, que seria exatamente a linguagem de script, uma linguagem que eles chamam de linguagem de sistemas. Então, o Lua, se a gente for analisar, a gente inclusive já escreveu artigos sobre isso, né? O projeto da linguagem como um todo, a gente vai vendo as coisas mais inesperadas, tem uma influência nessa parte de script, como ela vai se comunicar com outra linguagem, como é que ela vai trocar dados, trocar controle, etc., com outra linguagem de programação. Certo. E, na sua opinião, professor Roberto, Lua pode ser considerada como uma primeira linguagem de programação, ou seja, para ser utilizada primeiro na universidade pela pessoa para aprender a programar? E você sabe se ela é utilizada já em alguma instituição dessa forma? Eu acho, hoje em dia existe, eu acho que o ensino de programação, eu acho que sofre um problema muito grande de uma falta de, na verdade, a gente até hoje não sabe direito como ensinar a programar. Na verdade, o próprio conceito de programar é um conceito que eu acho bastante mal colocado. Por exemplo, eu ouço falar muito, por exemplo, aquela coisa de pensamento computacional, né? É uma coisa que as pessoas falam, que é uma ideia bonita, não sei o quê. Se você for pegar, por exemplo, programação funcional não tem praticamente nada a ver com pensamento computacional, né? Você poderia dizer, o cara é um fera de Haskell, e ele não usa pensamento computacional tradicional hora nenhuma. É totalmente inútil para ele. Aí vocês dizem, então programadores Haskell não são programadores de verdade, eles não estão programando. Quer dizer, então eu acho que o próprio conceito, assim, o que a gente quer quando a gente ensina a programar, eu acho que ainda é uma coisa muito mal estruturada, muito mal pensada, assim, afinal, onde a gente quer chegar de verdade. Existe uma mistura muito grande de ensinar conceitos básicos, quais conceitos básicos, de motivar. Eu acho que hoje em dia existe uma ênfase que talvez seja necessária, mas é difícil balancear isso com o resto, uma ênfase em motivação, né? Então a gente quer umas coisas que sejam fáceis, que sejam interessantes para motivar a pessoa, mas ao mesmo tempo essas coisas fáceis e motivantes escondem os conceitos fundamentais, e eu acho que esse balanço é uma coisa que as pessoas não pensam muito. Então, por exemplo, eu acho que Lua é uma ótima linguagem para motivar, para apresentar alguns conceitos importantes, mas eu acho que, por outro lado, tem vários conceitos que não estão... Aliás, em qualquer linguagem de programação, tem vários conceitos que não vão estar representados, né? Então, eu acho que Lua pode ser uma linguagem ótima para começar a ensinar programação, mas tem que ter um cuidado muito grande de como você vai estruturar o seu curso. Como é que você vai ensinar as outras coisas que Lua, como Python, como qualquer linguagem. Por exemplo, Python está sendo super usado para ensino, é exatamente uma linguagem que esconde coisas essenciais. Como é que você vai ensinar a estrutura de dados, por exemplo, até quase motivar a estrutura de dados numa linguagem como Python? Como é que você vai ensinar qualquer noção mínima de arquitetura de computadores numa linguagem como Python? Nesse ponto, como Lua também, não estou botando... É só porque Python é mais usada, né? Entendeu? Então, existem assim, quer dizer, as pessoas falam pensamento computacional, acho que existem
questões importantíssimas de estrutura de dados, questões de codificação, é uma coisa que a gente fala pouquíssimo. Eu acho que é extremamente importante. Como é que você representa toda essa coisa que a gente acha meio óbvio, né? Tudo é bits e bytes, né? Como é que a gente... Essas técnicas todas de codificar tudo como bits e bytes são coisas que têm, às vezes, complicações enormes por trás, são coisas básicas, e às vezes a gente deixa para ensinar, sei lá quando. Quando é que você vai falar de complemento a dois? Quando é que você vai falar de representação de ponto flutuante? Então, eu acho que falta um pensamento... até hoje eu não vi uma coisa assim estruturada, uma linha de olha, como é que você realmente vai evoluir desde o início? Eu acho que as pessoas pensam as cadeiras muito individualmente, não pensam o curso como um todo, a coisa orgânica, como é que desde o início você vai ensinar, etc., até chegar num programador de verdade. Então, eu acho que Lua pode ser usada, mas depende dessa visão assim, que eu não vejo com nenhuma outra linguagem, na verdade. Assim. Eu também não conheço, né? Eu sei que tem até um evento agora, né? Educação em Computação, EduComp. O pessoal estuda, tem vários pesquisadores que estudam isso aí. Eu conheço, assim, superficialmente o que o pessoal faz. Eu só lembrei de um trabalho que é de uma professora lá da Holanda, Feline Hermans. O que ela faz, ela criou uma linguagem gradual. Chama desculpa, quem tem um trabalho muito forte nessa área, na verdade, diz que ninguém é mentira, porque, assim, por exemplo, é o pessoal de Racket. Eles têm, inclusive, essa plataforma, que é exatamente a que você falou, você me lembrou, essa coisa de linguagem gradual, exatamente, que eles têm várias linguagens diferentes, que eles vão trocando, e eles começam com linguagens mais simples, vão acrescentando esses conceitos na linguagem, exatamente visando, vamos ensinar tipagem, sistemas de tipos, linguagens tipadas, vamos ensinar sei lá o que seja, e eles têm vários, e a ideia deles é toda em cima dessa ideia. Mas uma coisa que eles não ensinam é sintaxe de verdade, porque é tudo aquela sintaxe estilo Lisp, né, que, na verdade, esconde um pouco o conceito de sintaxe. Mas eles têm coisas, eles têm livros, etc., bastante interessantes. Mas é dos poucos grupos. E, como eu falei, é uma coisa muito focada, assim, tem gente que... Eu, por exemplo, não gosto muito dessa coisa também, tanto Lisp para tudo, apesar de ser uma sintaxe maravilhosa, eu acho que é um pouco inconveniente para várias outras coisas. Mas é um grupo que pensa muito esse tipo de coisa. Mas eu vejo muito pouca gente tendo esse tipo de pensamento integrado, né, do curso como um todo. O Racket é que tem aquele livro, né? Eu acho How to Design Programs. Eles têm vários livros, eles têm eles tinham como é que é? The Little Programmer, que começava, eles tinham umas coisas, no início era até com Skim, mas eles pensam sobre isso já há muito tempo. Por exemplo, uma coisa que é importantíssima, que as linguagens deles têm, que eles discutem muito, é a questão, por exemplo, de erros, mensagens de erro. Né? Eles falam, as mensagens de erro de praticamente qualquer compilador, qualquer interpretador, é voltada para pessoas que sabem programar, elas não têm nenhuma coisa didática. Então é comum, o aluno começa, se você pensar, assim, um aluno que está começando a programar, pensar, ele tem o compilador, e você lê as mensagens de qualquer, de Python, de Lua, de C, então nem se fala, lê aquela mensagem com os olhos de um iniciante, você fica escandalizado, você fala, isso não faz o menor sentido. Assim, né? Então, por exemplo, eles têm essa preocupação de ter mensagens de erro assim, mastigadas, né? Até às vezes tentando induzir quais os erros mais comuns. Olha, pode ser que você tenha feito isso achando que ia fazer aquilo, coisas desse gênero, né? Mas é uma preocupação que as pessoas não têm. Você bota o aluno lá e, tipo, as linguagens tradicionais são muito hostis para iniciantes, né? Mesmo a linguagem sendo fácil,
os ambientes não são fáceis. Não. Uhum. Eu vejo que dessa forma, né, tem umas mensagens mais claras do que está acontecendo ali, fica mais fácil até para o estudante entender o que ele está fazendo, como que ele está errando, né, o que ele pode fazer para melhorar. Exatamente, que é a parte de aprendizado, né? Mas eu só ia dizer, complementando, tem essa rede também, né, que é criada pela professora Belén Hermans, que começa com a linguagem assim, bem com o mínimo de sintaxe e termina com Python. E assim, para quem quiser aprender Lua, eu diria que uma coisa que eu gosto muito, não sei se didaticamente é a melhor ou pior, né, é a questão do array começar com 1, né, que é que curiosamente os programadores adoram que o array comece com 0, mas em Lua começa com 1. E a questão das tabelas também, que é uma estrutura bem flexível. Né? E em 2018, você, o Luiz Henrique Figueiredo e Valdemar Celes publicaram na Communications of the ACM o artigo A Look at the Design of Lua, uma visão sobre o projeto design de Lua. E este artigo apresenta as principais características da linguagem Lua e seus objetivos de design. No site da ACM, inclusive, tem um vídeo, né, com vocês três, gravado na PUC-Rio. Como é que surgiu esse artigo? Como é que foi gravado esse vídeo? Esse artigo foi bem interessante. Esse artigo ele começou, na verdade, Gente, como é que é o nome dele? Agora esqueci. O Moshe... Moshe Vardi? Exatamente. O Moshe Vardi, ele foi convidado para uma palestra na Academia Brasileira de Ciências, aqui no Rio. E quando ele veio, eu não sei, eu acho que ele deu, assim, eu me senti muito honrado porque ele fez um convite pessoal a mim, acho que ele queria, assim, prestigiar alguma coisa no Brasil, e ele me fez um convite pessoal para eu publicar alguma coisa, ele na época era o editor-chefe da Communications of ACM, e ele me fez esse convite, achei chiquérrimo, assim, eu estou me gabando aqui, mas porque realmente essa é das coisas, assim, que eu brinco assim, que é o ponto alto da minha carreira. Ele me convidou para submeter um artigo para Communications of ACM. Aí eu convidei, falei com o Luiz Henrique, com o Valdemar, para a gente escrever. A gente pensou, obviamente, fazer alguma coisa sobre Lua, e a gente, então, escreveu esse artigo. E a ideia... Aí o artigo foi, quer dizer, apesar de ser um convite, né, ele teve revisão, teve que passar para e tal, teve um trabalho, os revisores foram bastante úteis, exatamente, enfatizando assim, qual é o ponto do artigo, né? No início era um artigo meio uma descrição um pouco geral de Lua, e eles começaram a forçar, mas espera aí, mas qual é o foco? Assim, aquela coisa, né, do foco, afinal, o que é o foco do artigo, e a gente focou exatamente nessa coisa, digamos, dos princípios por trás do design, né? O que guiou as decisões que a gente fez ao longo do desenvolvimento de Lua. Então, a origem foi essa. E como é que foi a questão do vídeo? Eles, uma vez que o artigo foi aceito, eles decidiram mandar uma equipe para filmar, ou foi filmado aqui no Brasil, mandado para lá? É um negócio interessante, eles contrataram uma firma de produção de vídeos nos Estados Unidos. Aí tinha uma mulher lá, que era a principal lá, que não sei o quê, ela subcontratou um cara de vídeo aqui no Rio de Janeiro, e aí ela mandava umas instruções para mim, mandava umas instruções para o cara, dividir, aí pediu, olha, eu quero uma cena assim, quero uma cena tal. Eu me lembro até hoje, assim, teve uma vez que eu entrei no negócio com ela assim, para discutir que camisa que eu ia usar na filmagem. Eu me lembro, ela pediu uma camisa assim, ou assado, eu disse, olha, uma camisa assim, ou assado. Aí a gente entrou no vídeo mostrando as camisas que eu tinha em casa. Você se sentiu um astro até, escolhendo a camisa que eu ia usar. Aí esse cara instruído por ela, quer dizer, um cara profissional, um cara super, mas que inclusive já tinha, eu acho que, trabalhado com ela em outras coisas. Aí o cara, assim, ele tinha uma espécie de um roteiro que ela fez, né? Fazer uma pegada aqui, fazer um trecho aqui assim.
Aí a gente filmou, ele mandava para ela, às vezes ela pedia, a gente filmou mais um pedacinho ou uma coisa ou outra. Eu acho que ele foi 2 vezes lá na PUC, exatamente, fez uma primeira coisa. Quer dizer, primeiro ele foi na PUC, olhou as coisas, filmou, digamos, os ambientes, aí mandava para ela escolhia, olha, esse lugar tá bom, esse lugar não tá bom. Então foi uma coisa meio, essa direção remota. Foi bem interessante. Eu também, na hora, quando eles me convidaram para fazer o vídeo, eu fiquei exatamente assim, porque eu, gente, como é que vai ser esse negócio? Mas funcionou muito bem. O vídeo ficou muito interessante, eu achei o vídeo também muito bem feito. Que legal, foi memorável mesmo. É. Bem, e Lua, como toda linguagem de programação, é também um software. E, no caso, um software bem sucedido, que vem sendo mantido e modificado ao longo de vários anos. Uhum. Como foi, ou como tem sido o processo de desenvolvimento? Há um core team? Quando alguém pede uma nova feature, quem decide se será incluído ou não na linguagem? Como essas ações são feitas? Bom, basicamente, Lua começou, ele foi até curioso, quem começou a programar Lua foi o Valdemar, na verdade, como um trabalho numa cadeira no doutorado, sob minha orientação. Eu era o orientador e ele que botava a mão na massa. Aí, pouco depois, eu comecei, o Luiz Henrique fez algumas coisas também, mas eu fui pegando a programação e já há muito, muito tempo que praticamente eu que programo tudo, praticamente todo o código de Lua que foi escrito por mim. Quem decide tudo somos nós 3. Eles brincam que começou o chief designer, né? Minha função é tentar convencer eles de botar alguma coisa, de não botar alguma coisa, mas sempre, então, exatamente essa coisa do que entrar ou não, tem essa coisa de passar pelo crivo dos 3, e assim, eles são extremamente úteis, assim, entre outras coisas, para não botar um monte de bobagens que eu provavelmente teria posto sem o filtro deles. Mas e aí o processo é basicamente, assim, a parte de programação aí é totalmente individual. Inclusive a gente brinca, às vezes as pessoas sugerem alguma coisa, né? E é comum, assim, o cara manda a sugestão como uma implementação. E até botando, olha, por que vocês não botam isso na linguagem? É tão fácil implementar. A gente sempre responde, gente, implementar é fácil sempre. Você, quer dizer, eu estou brincando um pouco, mas assim, você sabe realmente o que você quer. A implementação, em geral, não é o maior problema. Pode ser problema implementar eficientemente, mas aí é outra questão, né? Se a pessoa, então, uma questão, por exemplo, muito mais séria é como é que você descreve isso no manual? Por exemplo, isso é uma pergunta que eu sempre faço, assim, a pessoa, bota isso, né? Eu pergunto assim, faz o trecho de manual que descreveria esse negócio. Aí a pessoa não sabe, a própria pessoa não pensou, né, todos aqueles corner cases, aquelas exceções, como é que isso vai interagir com o resto das coisas. Então tem vários e vários aspectos muito mais importantes para a gente do que implementação. Brinca, implementação eu faço, tranquilo. Depois está bem definido, tem a ideia geral aprovada, entendida, a implementação é a parte maior, é fácil. Porque é um problema que os criadores de linguagem eu vejo relatarem, né? Isso é tentar evitar que a linguagem fique cheia de coisas, né? Então, por exemplo, uma linguagem que a gente vai falar um pouco rapidamente depois, que é Elixir, né? Sempre lutou contra isso, né? De colocar um monte de coisa. A postura do José Valim, que é o criador, disse, não, isso aqui vai para uma biblioteca, não entra na linguagem, senão a linguagem vai ficar muito grande, né? Uma ênfase muito grande em bibliotecas, e no máximo, exatamente, isso tá, eu acho que até a gente discute bastante nesse artigo exatamente do design de Lua, que você citou, exatamente uma das coisas dessa filosofia que a gente brinca, a gente diz que é mecanismos em vez de políticas, né? Quer dizer, a gente não tem assim, como é que você implementa isso? Olha,
A ideia é ter uma biblioteca, ou ter eu tinha o Richan, atualmente ele é responsável pelo Lua Rocks, né? Ele, na época que ele era meu aluno de doutorado, ele brincava que tinha a história que Perl era uma linguagem que, né, there are many ways to do it. Existem várias maneiras de você... Perl meio se vangloriava de ter um monte de maneiras de você fazer qualquer coisa. E aí Python ficou meio uma ênfase assim, existe uma maneira de você fazer, que assim, Python tem a maneira meio oficial de fazer cada coisa. Aí ele brincava, Lua, assim, existem 0 maneiras de você fazer qualquer coisa. Você tem que pensar e ver assim, como eu vou fazer isso aqui, aí você ou cria uma biblioteca, ou até cria uma arquitetura, né? Você fala, não tem tabelas, como é que eu vou usar? Só tem tabelas, então como é que eu vou representar isso? Tabelas, é óbvio que é tabelas. Agora, como é que eu vou usar as tabelas da melhor forma? Né? Não tem assim, é óbvio que eu vou usar essa estruturinha para isso aqui. Então, aí você cria, o Lua tem muito essa coisa, e isso tem a ver até com essa ideia de scripting também, né? Dela meio se adaptar ao estilo de programação, por exemplo, de onde ela está do programa no qual ela está se grudando, né? No qual ela está sendo scriptada. Então, a gente brinca, mas eu acho isso uma vantagem, que é uma linguagem assim, meio sem personalidade. A personalidade é dada pelo grupo cada grupo que usa Lua impõe uma personalidade bastante diferente no projeto. Nisso aí, voltando à questão do array começar em 1, eu vi até uma pessoa no Twitter dizendo, olha aqui, eu consegui, agora em Lua, array começa com 0, né? Fiz uma versão. É totalmente possível, não tem maiores dificuldades assim. De novo, a questão. Agora, a pergunta vai estar relacionada com o Ginga, né? Ginga era o middleware brasileiro para TV interativa, que até onde eu sei, não existe no Brasil TV interativa como era pensado no passado. Então, Lua fazia parte desse ecossistema. Eu acho que tinha um NCL, que era baseado em Lua. Esse era um projeto coordenado pelo falecido professor da PUC-Rio, Luiz Fernando Gomes Soares. Né? Você teve envolvimento nesse projeto em relação à questão do Lua estar lá de alguma forma? Teve, desculpa, envolvimento meu? Sim, no projeto do Ginga. Não. Eles decidiram usar mais pela questão ele era da PUC, precisava de uma linguagem, Lua se adequava e eles... Mas eu não participei. Eu sempre evito, eu tenho esse problema que eu sou o oposto do evangelizador. Eu acho ótimo que as pessoas usem Lua, assim, óbvio que eu adoro que as pessoas usem, mas eu nunca, pelo menos na medida do possível, sempre tentei evitar ter qualquer influência, incentivar as pessoas a usarem. Eu tive, no iniciozinho de Lua, eu tive experiências muito ruins, assim, de tipo... quando a linguagem era desconhecida, assim, qualquer problema, a culpa era de Lua. O cara fazia um programa horroroso. Eu me lembro, até hoje eu me lembro de um caso particular, porque o programa era uma carroça completa. Mas porque a gente fez em Lua, e Lua é uma carroça, o programa ele abriu uma página, mostrava 10 imagens. Para cada ele tinha uma funçãozinha, carregar imagem. A função carregar imagem abria o banco de dados, pegava a imagem de dentro de dados e fechava o banco de dados. Aí ia carregar outra imagem, ela abria o banco de dados de novo, pegava... Então, para mostrar 10 imagens, eles abriam o banco de dados 10 vezes e fechavam o banco de dados 10 vezes em uma página do troço. E a culpa era de Lua, porque Lua era uma linguagem lenta, entendeu? Então, desde essa época eu fiquei meio vacinado, eu disse, gente, eu não vou ficar corrigindo o programa dos outros, melhor não usar Lua mesmo, use outra linguagem, põe a culpa na outra linguagem de que seu programa é lento. Mas então, desde então, eu nunca, assim, se você quiser usar Lua, ótimo, se você até quiser argumentos para por que você poderia usar Lua, eu apresento, mas eu não vou
defender o uso de Lua, não vou participar de, olha, que bom, olha, que é muito bom porque vocês estão usando Lua, etc. Eu acho que, inclusive, que eu tenho muito essa filosofia que, assim, que cada linguagem, cada coisa merece que é um pouco a filosofia de scripting, né? De que cada coisa merece uma linguagem diferente. Eu mesmo uso várias linguagens diferentes. Eu acho que um bom programador, um bom desenvolvedor deveria ter um leque de linguagens bom e saber usar a melhor linguagem para o problema que ele tem. Eu vou só fazer, assim, existem pessoas, eventualmente, que fazem um marketing, digamos, de Lua por aí, né? Até empresas, né? Daqui a pouco a próxima pergunta vai ter um pouco a ver com isso, mas eu lembrei, Maria Cláudia, que a gente entrevistou, né, uma pessoa, a Etienne Dalcol, não sei se chegou a ser sua aluna, mas foi minha aluna. Ela disse que foi uma contribuidora ativa, e Lu agora não é, mas ela tem um... Ela fez coisas muito... Ela foi não só contribuidora, como ela foi uma evangelizadora bastante significativa em Lua. Ela fez várias... Ela desenvolveu o Sail, um framework para desenvolvimento web, etc. Ela foi muito, muito ativa. Ela era uma ótima evangelizadora. E assim, com ou sem você participando, tem gente fazendo isso, porque a gente vai ver daqui a pouco que Lua tem sido bastante utilizada. E aí eu vou só deixar uma pergunta, já que você não participou do projeto Ginga, que aí é para quem estiver ouvindo. Quem sabe alguém comenta para a gente. E, pessoal, quem estiver ouvindo pode comentar lá no Spotify, no YouTube, fazer perguntas. E que um integrante da nossa equipe, o Gilmar, ele disse que ouviu falar que o Ginga não foi para frente porque a Globo boicotou. Não sei dizer, mas está fora do escopo da entrevista, mas vou passar para a próxima pergunta da Maria Cláudia. Vamos lá, então. Uma das principais plataformas para o desenvolvimento de jogos hoje em dia se chama Roblox. Essa plataforma, as pessoas podem criar jogos que são desenvolvidos usando uma ferramenta chamada Roblox Studio. Luau é a linguagem de scripting usada pelos criadores de jogos no Roblox Studio. Segundo o site de Roblox, Luau é uma linguagem de scripting incorporável, rápida, pequena, segura e com tipagem gradual derivada de Lua 5.1. Lua tem uma grande tradição de uso em jogos. O que você acha do uso de Lua, que outros usos deste uso de Lua, né, em jogos, e que outros usos de Lua você achou interessante, curioso ou inesperado? Tem vários, assim, jogos é um uso que eu me orgulho muito, porque jogos sempre foram, até hoje hoje diminui um pouco, mas ainda são das coisas que mais exploram um hardware. Desde de Flight Simulator rodando no Apple II, assim, os jogos são uma coisa assim que explora assim o hardware até o limite do possível, usa toda a memória disponível, os jogos usam para jogo, hardware está sempre faltando, né? Assim, sempre hardware nunca é suficiente para fazer o que jogos querem fazer. Então, eu acho que o fato de uma coisa tão exigente tecnicamente, né, ter escolhido Lua, eu acho que assim, um reconhecimento que eu acho assim, muito, muito interessante, né? E sempre forçou Lua essa coisa de rodar em hardware limitado, de ser econômico de recursos, não ser essa coisa. Hoje em dia, aquele pensamento, todas as máquinas têm 20 GB, para que eu vou me preocupar com memória? Né? A gente está sempre lá contando byte, contando tudo, assim, sendo extremamente, pensando mesmo em economia de recursos. Então, acho que jogos é um tipo de uso que foi uma surpresa para a gente, assim, a gente nunca planejou, apesar de
tem um vínculo com coisa de computação gráfica, né? Lua nasceu dentro do Tech Graphics, muito usos em coisas gráficas, mas jogos foi um tipo de uso que realmente veio a posteriori, se encaixou muito bem com a linguagem, mas foi, na época, uma surpresa, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante o uso de Lua, eu acho chato, assim, é um assunto mais delicado de falar, de deixar claro que eu não estou endossando esse tipo de uso de jeito nenhum, eu acho, mas que é interessante em malware, é impressionante como tem vários malwares que usam Lua. Eu não vou fazer a mesma coisa que o cara, né, fazer propaganda de carro, que o carro é usado no assalto a banco, olha como ele é rápido para você fugir. Então, não é uma coisa de você fazer um anúncio baseado nesse, mas é uma evidência de qualidade que eu também acho bastante interessante. De novo, enfatizando essas coisas de ser uma coisa pequena, de ser uma coisa fácil de você conectar com outras linguagens, de ser uma coisa portátil de rodar em qualquer lugar. Então, também é um uso assim, que eu, às vezes, fico surpreso quando eu descubro aquele StunX, tem vários desses malwares assim, famosos que usam Lua por debaixo do pano. E, de novo, essa coisa deles escolherem Lua é uma coisa que eu acho interessante. Esse é interessante. Esse não apareceu nas minhas pesquisas. Eu pesquisei várias coisas. Eu falei, a gente não vai botar como divulgação no site. Olha que legal, o StunX, ou seja lá que coisa, está usando Lua. Essas coisas são horríveis, realmente fazem. Tem uns que são mas o fato é que ela perguntou o que a gente fica surpreso, né? Realmente foi uma coisa que me surpreendeu já várias vezes. E um outro uso interessante, que está bem relacionado com o nosso público aqui do podcast, é na criação de ferramentas para engenheiros e engenheiros de software. Então, quando eu passei um ano na North Carolina State University, eu conheci um professor chamado Tim Menzies. Ele é um pesquisador, o pessoal de engenharia de software que está estudando provavelmente deve conhecer, ou pelo menos uma boa parte deve conhecer o Tim Menzies. Ele é um pesquisador bem produtivo, né, nessa área, e estava lá em 2014, eu estava passando um ano sabático lá, e aí eu disse que era do Brasil. Aí ele veio me dizer, eu adoro Lua, não sei o quê, faço as coisas com Lua. Aí eu fui olhar o perfil dele no GitHub hoje, né? Eu vi que ele continua usando Lua. Ele usa teve um projeto dele que eu vi que ele usa uma coisa que também eu não conhecia, é o MoonScript. É uma linguagem que compila para a Lua. É tipo um dialeto de Lua, Então, veja, só nessa entrevista aqui a gente já falou do MoonScript, do Luau, né? E eu acho que tem outros, né? Outras linguagens que estão relacionadas, eu acho que o Palene também, né? Palene é um projeto nosso, né? É independente, mas esses outros são totalmente independentes, são crias de Lua, que também é interessante a gente... Dos 5 projetos mais recentes do Tim Menzies lá no GitHub, 3 usam Lua. Né? Então ele continua trabalhando com isso. Mas aí me veio a pergunta, que talvez, se a resposta for não, talvez seja alguma coisa para os nossos ouvintes fazerem pesquisa. Já foram realizados experimentos sobre a produtividade de desenvolvedores quando eles escrevem scripts usando Lua? O que eu conheço, experiência de produtividade de desenvolvedores usando qualquer linguagem, eu não conheço experimentos muito definitivos sobre nada. Né? Então, a Lua também não tem, mas eu acho que não é nada especial sobre Lua. Eu acho que é uma coisa extremamente difícil de você definir. Exato, a própria questão de desenvolver, o que é, famoso... Quem é desenvolvedor, para que desenvolvedores? Eu tenho essa filosofia, que eu acho que linguagens diferentes são mais produtivas, quer dizer, desenvolvedores diferentes requerem linguagens diferentes, é o que eu falei, né, que eu não acho que Lua é solução para tudo, então depende de quem está usando, de quem para o quê,
Então, eu acho que isso é muito difícil esse tipo de análise, eu acho. Quer dizer, acho que tem muito pouca experiência, eu acho, porque realmente é muito difícil você definir como é que você prepara, as pessoas já conhecem, não conhecem, quanto que elas conhecem. Tipagem, por exemplo, eu acho um exemplo muito bom. Eu tenho um desenho que eu adoro, que não sei se vocês já viram, que são dois caras fazendo quebra-cabeças, que exatamente comparando com o negócio de tipagem. Aí um quebra-cabeças é daqueles bem certinho, né, com aquela que é tudo difícil encaixar, etc. O outro se encaixa de qualquer jeito. Aí o cara, rapidinho, ele faz, já acabei, ótimo, produtividade maravilhosa. Cheio de bug, tudo errado o desenho que ele fez, está feito a tarefa. Pronto. Entendeu? Agora o outro está lá fazendo, encaixando tudo certinho. Então, o próprio conceito de produtividade, né? Eu acho que eu cheguei a conversar isso contigo, essa coisa assim, o mercado hoje em dia, a ênfase que se tem em qualidade é muito pequena. A verdade é essa. Todo mundo fala engenharia de só qualidade é de cara assim, contra a eficiência, perde sempre. Perde sim. Não há como você vender um produto anunciando, olha, ele é mais lento do que o outro, mas é mais confiável. No instante, você fala, é mais lento que o outro, acabou a discussão. Pode ser 3%, é impressionante isso, pode ser 3%, mas ninguém está nem notando que ele é mais lento. Mas tem lá o benchmark, tem lá, esse tem um número melhor, esse é mais rápido. Acabou, matou o produto. Isso é impressionante, assim. Então, qualidade, ausência de bugs e tal, tá, sei lá, em que lugar, né? Então, essa coisa de produtividade, é produtividade em quê? Fazer... É complicado essa coisa, né? E agora a gente vai ter uma complicação adicional, que talvez seja também um assunto para experimentos dos nossos ouvintes aí. É a questão do LLM, né? Sei lá. Por exemplo, vamos supor que a pessoa seja mais produtiva fazendo alguma coisa em Lua, mas que o ChatGPT produza mais facilmente código em Python. Aí a pessoa vai preferir Python, né? Enfim. Ainda tem isso, sim. É verdade, né? Bem, vamos lá então. Além do trabalho na criação de ferramentas úteis na pesquisa em engenharia de software, será que faz sentido pensar em formas de identificar código em Lua ou em ferramentas que refatoram código em Lua? E identificar o quê? Desculpa? Code-smells. Tá. Em Lua é um pouco difícil, porque exatamente é o que eu falei. Eu estou brincando nessa coisa de não ter uma personalidade muito forte. E fica mais difícil você detectar. Você vai ter cheiros muito diferentes, sendo normais, dependendo de onde você está, né? Mas eu também nunca vi ninguém trabalhando nisso, em particular com linguagens. Em geral, eu não sei, mas eu sempre vejo essas coisas associadas a linguagens mais estruturadas, mais tipo Java, linguagem de tipagem estática, com linguagem que tem mais estrutura no... De novo, fica aí a oportunidade de pesquisa. A gente entrevistou aqui, acho que episódio 4, o professor lá da Federal de Uberlândia, e o tema foi code-smells. E a partir dessa entrevista, um aluno de doutorado resolveu fazer um trabalho sobre code-smells em Elixir. E agora ele está fazendo sobre refatoração em Elixir. Foi o episódio 4 com o professor Marcelo Maia. Então, quem sabe alguém aí se anima a fazer isso aí. Aí vem a origem das perguntas, então. Hã? Daí vem a origem das perguntas também, né? Então, no artigo que você, o Luiz Henrique e o Valdemar Selles escreveram para o Hoppel, né, que eu já falei, aquela conferência bem interessante, History of Programming Languages. Eu queria só acrescentar uma coisa que você não mencionou. Você disse que ela só teve 4 edições.
né, o que é totalmente verdade. Mas você esqueceu de mencionar que as edições são a cada 15 anos, mais ou menos. Ontem teve 4 participantes nos últimos 4 anos. Né? Quer dizer, essa conferência ela existe desde, acho que a primeira, não sei se foi 60 e muitos ou 70 e poucos, mas porque, na verdade, ela é uma conferência que a cada 15 anos ela tem uma edição. Então, ela tem 4 edições, mas é extremamente antiga e tanto é que esse de vocês foi lá em 2007, né? Lua tinha 93, só 14 anos. Né? Exatamente, que foi a terceira edição. Aí você vai fazendo as contas. Não é exatamente 15 anos, mas eu acho que a anterior foi uns 14 anos antes, que daria... Eu não sei as datas, mas enfim, é só fazer as contas que você chega no... A primeira foi 30 anos antes, seria 70, mais ou menos 70, eu acho que 72, 70 e alguma coisa foi a primeira edição, a segunda foi 90 e pouquinhos e a terceira em 2007. E aí o último seria 2021, aí teve o problema da pandemia, acabou ficando meio coisa, mas... E aí eu traduzi um trechinho que é o seguinte: Lua foi muito além de nossas expectativas mais otimistas. De fato, embora quase todas as linguagens de programação sejam da América do Norte e da Europa Ocidental, com a notável exceção de Ruby do Japão, acho que hoje em dia dá para falar também de R, que é lá da Nova Zelândia, se não me engano. Talvez tenha alguma da Austrália que eu não conheça. Mas é mundo Western Civilization, né? Não exatamente. É Europa, mas... Lua é a única linguagem criada em um país em desenvolvimento que alcançou relevância global. Eu dei uma olhada em vários rankings de linguagens de programação, existem vários por aí. Então, por exemplo, a pesquisa da Stack Overflow, o Stack Overflow faz uma pesquisa com seus usuários, eles listam as 50 linguagens mais mencionadas e está lá a Lua. No TIOBE Index, eles fazem um ranking mês a mês. Outubro de 2024, Lua está lá. No I3E Spectrum, que tem The Top Programming Languages, 2024, Lua também está lá. No GitHub Octoverse, Lua aparece também muito bem. Mas, por exemplo, em 3 desses rankings, eu acho que não no GitHub Octoverse, mas nos outros 3, tem uma outra linguagem brasileira, a linguagem Elixir, criada pelo brasileiro José Valim. Então, essa pergunta é mais uma curiosidade, né? Não tem nada a ver especificamente com Lua. Mas o que é que você conhece de Elixir? Eu conheço muito pouco. Eu conheço muito, quer dizer, muito é um exagero absurdo, mas eu já estudei bastante. Me dá sempre branco. A linguagem que ela é baseada, a plataforma. Erlang, exatamente. Erlang e tem qualidades excelentes de Erlang, etc. Elixir eu nunca tive muito tempo nunca estudei, mas assim, as coisas que eu vejo de Elixir são muitas coisas herdadas de Erlang, né? Quer dizer, eu acho que ele deu uma rejuvenescida em Erlang, eu acho que ele deu uma coisa que eu acho muito bom, porque eu acho que Erlang é uma plataforma maravilhosa para vários usos. Uma abordagem bastante interessante para vários problemas principalmente de servidores, de coisas de alta capacidade. Mas Elixir eu nunca estudei. Mas esse claim nosso, lembrar que em 2007 Erlang era, como se fala, não era o que é hoje em dia. Esse claim nosso foi 2007. Hoje em dia, inclusive, eu colocaria, tem outra linguagem brasileira, que eu acho que eu não lembro, estava citando o SL. Sim. Né, quer dizer, que não é uma linguagem de programação, mas eu acho que também está ganhando uma repercussão bastante grande, não, obviamente, menor, porque é um escopo de uso muito mais restrito, mas dentro do universo de métodos formais, eu acho que Lean está ficando também bastante badalado, também feito por um brasileiro. Também feito por um brasileiro, também da PUC-Rio, ingresso da PUC-Rio, fez doutorado com o mesmo orientador seu, né, do doutorado, que é o professor Carlos Lucena. A gente entrevistou aqui o Leonardo de Moura. Não. Ele fez doutorado com o Herman. Ah, sim. Não, tá certo. Eu confundi.
Mas eu também eu sou... mas vocês dois são egressos da PUC-Rio, né? Sim. Do doutorado. E... Não, o que eu ia dizer é que... sim, uma outra curiosidade, né, que já que a gente falou de Erlang, é que existe uma linguagem de programação chamada Luerl, que é um Lua que roda na... sim, eu já vi, mas também vi muito por alto. Nunca estudei. E assim, no caso só complementando a questão da Lean, né, é que agora ela está se apresentando realmente como uma linguagem de programação. Antigamente eles diziam assim, era um Theorem Prover ou Assistant Prover, mas agora eles colocam no site mesmo, linguagem de programação funcional. Isso eu não vi ainda não. É bastante usada por matemáticos, né? Tem um pessoal fazendo uma série de coisas, convertendo matemática em código em Lean, mas está querendo se apresentar também como linguagem de programação e está encontrando aplicações em IA, porque IA gera as alucinações, né? Mas, sei lá, se ele gerar alguma coisa em Lean, o Lean vai poder verificar se aquilo faz sentido ou não. E dentro desse contexto aí, então a gente está falando de linguagens de programação criadas por brasileiros que são usadas no mundo todo. Tem o Lua, tem o Elixir, tem o Lean. Tem outras duas uma que uma pessoa me falou no Twitter, que é ADVPL, que é usada pelo pessoal da TOTUS. Mas como é uma linguagem proprietária, ninguém sabe. E outra é a Bend, que ainda está bem no comecinho, mas que, quem sabe, um dia vai estar aí junto com essas três. Então, Maria Cláudia? Bem, em 2013, você foi agraciado com o Prêmio do Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação, SBC. Já em 2023, então, você foi o pesquisador homenageado da Comissão Especial em Linguagens de Programação da SBC. Prêmio recebido com uma palestra no Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação. E, recentemente, Lua completou 30 anos e você foi promovido a professor titular na PUC-Rio, onde ministrou uma aula magistral. Já tendo atingido tantas distinções em sua carreira, o que te motiva a continuar trabalhando, ensinando e pesquisando? Essa pergunta eu vou pular. Olha, não, essa pergunta, eu às vezes eu me faço ela. Eu às vezes brinco. Assim, assim, esses prêmios foram assim, óbvio, assim, eu tenho muito orgulho de todos eles, etc. Mas para mim, assim, internamente, eu sempre brinco assim, meio que assim, o auge da minha carreira foi esse artigo do Hoppe, do History of... Porque esse History of Programming Languages, esse que eu falei, ele existe... Eu me lembro, assim, sabe aquela coisa... Quer dizer, eu dá vontade de falar, assim, de brincadeiras. Quando eu era criancinha, eu ficava lendo aqueles livros. Quer dizer, obviamente, eu não era criancinha. Mas eu me lembro, assim, já quando eu era estudante, etc., eu ficava lendo os livros da primeira edição do Hoppe, da segunda edição do Hoppe, e, assim, vendo aquela coisa, né, de uma linguagem de programação, digamos, de verdade, lendo a história de C, a história de não sei o quê. Então, quando eu publiquei aquele artigo no Hoppe, a minha sensação foi, e até hoje eu às vezes penso meio assim, bom, agora vai ser tudo ladeira abaixo, porque assim, eu nunca mais... Esse foi o ápice, então. Esse foi o ápice. Para mim, eu tenho um orgulho, uma coisa daquele artigo, que para mim foi tão significativo, que às vezes eu brinco um pouco assim, gente, o que assim, para mim eu teria, na época, você teria, olha, publiquei esse artigo no Hoppe, chega, pronto, posso me aposentar aqui, eu já fiz o que eu queria ter feito, o que vier depois é lucro, tá ótimo, mas... Mas então, professor, o que lhe motiva a continuar pesquisando, a continuar trabalhando, ensinando? O que me motiva mais atualmente bom, ensinar sempre motiva, né? Você ensina, você pode ser velho, mas os alunos são sempre novidade, né? Quer dizer, você
Então, ensinar, eu acho que é uma coisa que é sempre muito motivante, e eu sou muito curioso. A coisa que mais me motiva é curiosidade. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com Adolfo lá. Eu atualmente estou trabalhando muito com métodos. Eu sempre tive um interesse muito grande em métodos formais, e por diversas razões isso foi sempre meio se esquivando ao longo da minha carreira. Eu agora estou tentando me dedicar mais a isso. Estou fazendo vários trabalhos com COC, tentando ainda começar a publicar nessa área, que até agora não consegui. Mas, assim, estou investindo muito nisso, que é uma área que eu tenho interesse, mas, assim, é puramente um interesse pessoal. Assim, isso que eu falei, eu acho que, assim, de contribuições, eu acho que eu já fiz bastante. Eu, atualmente, o que me motiva é, assim, a curiosidade. Eu estou muito mais estudando para eu aprender. Se eu conseguir contribuir, ótimo, mas eu estou muito mais interessado em eu aprender, fazer coisas, assim, divertidas com métodos formais sérios, né, com provas mecanizadas e coisas do gênero, do que realmente, se tiver uma contribuição, vai ser maravilhoso, mas o que me motiva atualmente é muito essa coisa essa curiosidade que eu tenho de finalmente me dedicar mais a essa coisa de métodos formais. Tudo bem. Bem, e aí é impossível falar sobre tudo o que você fez em sua carreira, com certeza, né? Mas, se alguém quiser trabalhar com você, fazendo mestrado ou doutorado, que temas estão te interessando no momento? Eu estou muito interessado, isso que eu falei, nessa coisa de métodos formais. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho um aluno trabalhando, eu estou com muito poucos alunos atualmente, hoje em dia está todo mundo querendo fazer IA, né? Então a área de linguagens é uma dificuldade, você ter aluno hoje em dia. Eu continuo não mexendo com IA, em particular, assim, eu tenho aversão atualmente a LLM, porque eu acho que exatamente. Eu outro dia vi outro dia não, hoje, por acaso, eu vi uma entrevista com o Linus Torvald, né, do Linux, falando exatamente o que eu acho. Ele diz assim, é um hype tão grande que assim, eu fico assim, gente, vai sair coisa boa dali, mas está tão difícil você chegar de uma maneira mais racional nisso atualmente, sem esse hype todo, que eu, por enquanto, estou esperando passar um pouco esse hype, baixar essa espuma para ver realmente o que tem. Mas, então, por enquanto, eu estou longe de IA, e aí eu também não tenho alunos, mas eu, por exemplo, estou trabalhando numa questão de formalização de linguagens com concorrência. Por exemplo, de você realmente formalizar no nível de cópia, no nível mesmo, assim, olha, provar que, etc., formalmente, que determinadas construções garantem a ausência de race conditions. Então, você tem que pegar lá as definições matemáticas de o que é race condition, afinal de contas, formalizar isso tudo, formalizar a semântica da sua linguagem, como é que um sistema de tipos pode garantir determinadas propriedades, tudo com provas mecanizadas. Então, eu, na verdade, outra coisa que eu estou, não sei se uma ferramenta que eu também gosto muito, que eu desenvolvi, que é o LPEG, que é o uso de Parsing Expression Grammars para a Lua, e aí que também, na época, eu desenvolvi vários algoritmos, assim, meio novos, mas que alguns eu tenho dificuldade até de, parece piada, mas assim, eu tenho dificuldade de explicar direito o que aquilo faz, assim, o que aquela função faz. Ela funciona direito, faz o que tem que fazer dentro do sistema, mas você dizer, olha, o que eu estou calculando aqui é um pouco difícil. Então, também estou trabalhando agora, tentando formalizar melhor, provar que está correto os algoritmos que estão lá dentro, que tem algoritmo para detectar se uma gramática é bem formada ou não. Eu tenho um algoritmo lá, estou agora provando formalmente que o algoritmo está correto, então também é um aluno de mestrado que está fazendo isso. Então, eu estou muito focado nessa coisa de pegar coisas assim, ligadas ou não à Lua, ou mas
de preferência ligado a linguagens, aspectos interessantes que a gente possa formalizar, possa ter, e aí desenvolver métodos especiais. Eu estou muito interessado nessa coisa de como formalizar, né? Como é que você pode ter a estrutura da formalização. Muito bom, a gente tá chegando ao final. Eu só queria corrigir uma coisa, professor, é que eu fui olhar, eu lembro que eu entrevistei o Leonardo de Moura e eu fui olhar a tese de doutorado dele aqui, do Leonardo de Moura, Análise e Verificação de Programas, e tá lá que o professor Lucena foi de fato o orientador. Claro, o professor Herman deve ter ajudado bastante, que está aqui na... Eu jurava que o Herman tinha sido o orientador dele, então foi o Lucena, então ele é co-orientado meu. Vocês são irmãos acadêmicos. Uhum. Certo. E agora, essa pergunta aqui talvez seja um pouco complicada, porque, assim, esse é um podcast de engenharia de software, a gente sempre pergunta para pessoas de engenharia de software. Mas eu vou deixar aberto para você a pergunta, que é, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software, ou da computação, ou da programação? E quando a gente fala próxima fronteira, pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na nossa área. Eu vou falar, vocês vão me bater. Mas eu sempre falo isso. A próxima fronteira que eu gostaria de ter em engenharia de software era engenharia de software virar engenharia, né? Tipo, engenharia daquelas antigas, né? Engenharia... Porque hoje em dia, assim, você pega um assunto, você pega um curso, você bota matemática e física e você diz que virou um curso de engenharia. A essência do curso de engenharia não é ter matemática e física. A essência do curso de engenharia é usar a matemática e física, no caso de engenharia de software seria a matemática que você aprende, usar depois como base do que você está fazendo. Isso, por exemplo, inclusive tem a ver com esse meu interesse em métodos formais, né? Mas, como eu falei, tem essa questão de mercado. Por exemplo, se engenharia de software tem a própria questão de mercado. Imagina que no mercado de geladeiras ou de liquidificadores, que você compra um liquidificador, o liquidificador não funciona, o liquidificador te dá choque e não sei o quê, e você diz, não, quem fez não é responsável por nada, você comprou o produto assim. Gente, isso não existe, isso não é engenharia. E agora, o fato de que as coisas não têm qualidade é consequência da legislação. Né? Eles falam, isso vai coibir inovação, qualquer tipo de... Assim. Então, eu não acho que tem que ter... As pessoas falam de regulamentação da profissão, eu não acho que tem que ter regulamentação da profissão, acho que tem que ter regulamentação da produção. Assim, é um absurdo hoje em dia você comprar ou contratar software. Software são assim, as coisas mais absurdas que acontecem, você vê de falhas e etc. E tem aquelas piadas já famosas, né, se carros fossem como software ou coisas do gênero, né? Imagina uma coisa, a gente fala como piada porque é piada mesmo, mas agora é uma piada real, porque o software é isso hoje em dia, o software continua uma qualidade lamentável e que não tem nenhum controle, ninguém é responsável por nada. Eu tenho uma fé assim, muito, que talvez essa questão de segurança, de invasões, etc., isso está começando a ter um custo legal maior. Né? Agora, as firmas, quando são invadidas, roubam todos os dados do cliente, etc., ainda é impressionante como as firmas se safam disso, não tem que pagar multas milionárias, etc., ressarcir os clientes que tiveram seus dados roubados e coisas do gênero. Mas é uma coisa que está começando a dar um custo econômico mais concreto, palpável para as firmas. Olha, software de qualidade talvez valha a pena economicamente, no mínimo, pelo menos, em sistemas que podem ser invadidos, que significa praticamente qualquer sistema hoje em dia. Né? Mas, então, assim, a minha visão de futuro é ter uma engenharia de software que realmente tenha uma visão de
mas de engenharia tipo, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica, de você realmente ter métodos mínimo de formalização, de você conseguir provar algumas coisas mínimas de garantias que você tem no que você faz. Muito bom. Então a gente está chegando ao final deste episódio. Eu vou só lembrar aqui que eu acho que um dos primeiros momentos, eu não sei se foi a primeira vez que eu ouvi falar de Lua, provavelmente não, mas um dos primeiros momentos que talvez a primeira vez que eu vi um aluno ou aluna falando de Lua foi quando eu era professor da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Tinha 2 alunos lá muito entusiasmados assim, professor, posso fazer aqui o trabalho da disciplina em Lua, né? Eu deixei, né? Eles fizeram lá. Nem sei se eu entendi o que é que estava lá, mas funcionava. E a curiosidade é que hoje os 2 são professores, né? Um é professor na própria UDESC, Yuri Kazubowski Lopes, e outro é professor lá no IFMS, Lucas Herman Negri. Se eles estiverem ouvindo, agradeço aí por terem falado de Lua. Eu lembro que logo depois teve uma atividade aqui em Curitiba com Lua, alguém veio falar sobre Lua aqui em Curitiba. Eu fui assistir a palestra. Outra coisa que também eu acho que queria destacar aqui, para quem chegou até agora, que a gente já entrevistou 2 outros professores da PUC-Rio, o professor Marcos Kalinowski, né, sobre engenharia de requisitos, o professor Alessandro Garcia, sobre refactoring, além, claro, como a gente já falou, do Leonardo, que não é professor, mas é egresso da PUC-Rio. E a gente entrevistou, e você foi mencionado aqui no episódio da professora Thaís Batista, atual presidente da SBC, que ela ministrou uma palestrazinha lá no... Eu falo palestrazinha porque era curta comparada com as outras. Quer dizer, eu acho que era mais curta que as demais, mas ela chegou a fazer alguns trabalhos com Lua no workshop de 30 anos de Lua. Também egresso da PUC. E deixar um agradecimento público também para Valéria de Paiva, que não é professora, mas é pesquisadora. E recentemente, em 2022, não é nem tão recente assim, mas eu estive lá nos Estados Unidos, e ela me entregou 4 exemplares físicos do livro de Programming em Lua. Né? Eu vou até ver, eram 4, eu sorteei um agora num evento que teve do Curitiba. Se eu tiver mais algum, eu lembro que a gente deu um de presente, se tiver mais algum eu vou pensar esse sorteio aqui entre os ouvintes. Acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, que talvez a gente faça o sorteio Boa por lá. ideia. Para quem fizer algum comentário nesse episódio, Adolfo daí faz um sorteio entre eles. Exatamente. E é isso. Você tem alguma palavra final, professor Roberto, para deixar para os nossos e nossas ouvintes? Não, acho que eu já falei até mais do que eu devia. Acho que tá. Muito obrigado. Só eu tenho palavras finais para vocês, não para os ouvintes. Muito obrigado. Foi muito bom. Bem, então, aqui fechamos o episódio do Fronteiras da Engenharia de Software e agradecemos aos nossos ouvintes, né? E até o próximo episódio. Este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast mensal para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Em cada episódio, entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras em temas relevantes para profissionais e cientistas da engenharia de software. Além das entrevistas, também disponibilizamos palestras em vídeo no YouTube e no Spotify, sempre com o objetivo de promover o conhecimento científico na área. Fazemos parte da Rede Emílias de Podcasts, vinculada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. E também atuamos como uma atividade de divulgação científica associada ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da UTFPR Curitiba. Você pode ouvir ou assistir nossos episódios no Spotify e no YouTube, ou escutar na sua plataforma de áudio favorita, como Apple Podcasts, Pocket Casts, Deezer e outras. Também estamos no X e no Instagram, como @fronteirases e no Blue Sky em @redeemílias. Adoraríamos ler sua opinião sobre o nosso trabalho. Comente no Spotify, no YouTube, em nossas redes ou na sua plataforma de áudio favorita. Um abraço.